A gente nunca deve abrir mão de ser como a gente é por ninguém. Mas hoje você vai descobrir um sentido completamente diferente para isso. Eu estava refletindo sobre o quanto a gente se esforça para ser aceito. Sobre os erros que a gente comete quando a gente começa a se empoderar. Que, aliás, é uma palavra que eu detesto, mas que o significado em si é maravilhoso. Uma das coisas mais importantes de empoderar-se é dar liberdade para sua autoexpressão. Então a gente começa a deixar claro quais são os nossos limites. E começa a sair de casa orgulhoso. Mas também a gente começa a deixar claro para todo mundo qual é o limite de até onde as pessoas podem chegar perto da gente. Até onde as pessoas podem falar, ou até onde as pessoas podem brincar, até onde as pessoas podem fazer brincadeira com um determinado assunto, até onde as pessoas podem o que quer que seja. Eu tô falando mais daquele momento em que a gente começa a sair do sufoco, sabe? Quando a gente tem o primeiro sinal de que estava vivendo num relacionamento abusivo. E um relacionamento abusivo pode ser tanto na maneira como a gente se permite se relacionar no ambiente de trabalho, amizades, relacionamento afetivo, família. Eu falo mais daquele primeiro momento que a gente acorda e começa a reagir. Que é quando você começa a quebrar o pedestal onde você colocou pessoas que você ama e o quanto vale a opinião delas sobre quem você é, sobre o que você pensa, sobre o que você faz. É quando você quebra esse pedestal onde você colocou as pessoas. Quando você decide que a partir de agora você não vai mais buscar validação e aprovação de ninguém. E aí a gente recomeça a vida. E aí é o começo de uma nova vida mesmo. A gente fica meio assim: oi, tudo bem? Prazer, eu sou Alex Pedro, eu tenho 33 anos, eu sou canceriano com ascendência em câncer, gosto de coisas azuis, coisas vermelhas, e é até aqui que você pode chegar para falar comigo. Não te dou intimidade para falar sobre tal coisa, a gente pode fazer tal coisa, não te dou confiança para você me chamar por apelido. Só que a gente coloca tudo isso já num cartão de visitas. E a gente começa a colocar os limites que uma relação nos ensinaram que precisávamos estabelecer em todas as outras. Aí a gente comete o maior erro de todos, que é colocar o limite errado nas coisas certas. Olha só, ao invés de colocar limites, de traçar fronteiras com base nas experiências ruins, sim, nessas experiências que fizeram a gente perceber que era hora de mudar, por que não olhar lá para trás, para o momento onde tudo isso começou? Por que eu digo isso? Veja só, é emocionalmente imaturo estabelecer regras e limites com base nas experiências ruins. Porque a gente está tratando elas como se elas fossem a regra, como se elas fossem a régua com a qual a gente mede a nossa vida e as pessoas. E no fundo, a gente acaba não melhorando em nada. Hã? Quê? Olha só, o que você entende por amor incondicional? Eu tô dando esse tempo para você pensar consigo mesmo ou consigo mesma. Tô falando sério. Pausa o vídeo agora e reflita o que você entende sobre amor incondicional. Faz de conta que você vai me responder o que você pensa sobre amor incondicional. E aí você elabora uma resposta e aí você volta com a sua resposta e eu vou te dizer o que eu acho sobre isso. Agora eu vou continuar. O que você entende por amor incondicional? Amor de mãe é amor incondicional? Não. Amor de mãe é nome de uma novela. Amor de mãe é amor de mãe. É grande, é forte, é do tamanho do mundo. Mas ele pode ser carregado de sentimentos de posse, de apego, de vitimismo, de egoísmo e manipulação. Mães costumam se sentir donas de seus filhos. Mães, pais, tios, tias adoram dizer pra gente o que é melhor pra nossa vida. Como se eles próprios fossem felizes com as deles. Amor incondicional é assim: eu te amo. E se você não me ama, tudo bem. Eu ficarei com o coração partido. Ou não. Mas no fundo eu sempre vou me sentir feliz em saber que você está bem. Aonde e com quem quer que você esteja. Isso é amor incondicional. Eu te amo e às vezes você me ama. Mas você precisa de colocar em ordem coisas na sua mente, no seu coração. E eu preciso respeitar o seu tempo. Porque eu te amo, sobretudo, com a sua liberdade. Amor incondicional é a sua capacidade de saber o valor real das coisas
e das pessoas e do mundo e apreciar em seu aspecto mais simples e natural. Vamos agora voltar aos limites? Qual é a vida que você sempre sonhou? Que tipo de relacionamento você sempre sonhou em viver antes disso aí que você se tornou? Volta lá para sua infância. Quando você era criança, como era a vida que você sonhava viver quando crescesse? Como era o relacionamento dos sonhos para você? Como era a família dos sonhos para você? Como era a profissão dos sonhos para você? Se faça essa pergunta hoje, agora. E se faça essa pergunta hoje, antes de dormir também. E se você chorar, tudo bem. É uma cura. É bom. Por que não dizer para alguém que ele ou ela é importante na sua vida? Porque isso é se expor? Olha só que interessante. A gente cria regras e defende que devemos ser aceitos como somos e nos definimos assim, baseado na desesperança? Ah, mas a gente abre o coração, a gente se expõe a riscos demais. Não, não, não. Isso é uma bobagem. Percebe que a gente criou mecanismos de defesa com base no medo. E a verdade é, a gente defende o direito de ter medo, ao invés de defender a nossa vontade de ser feliz. Ah, Alex, mas e se eu me expor e a pessoa não prestar? Pensa assim, você sabe o que você quer? Você sabe o tipo de assunto que você gostaria de ter com a pessoa dos seus sonhos? Você sabe como você sonhou se sentir ao lado da pessoa ideal? Quando você estiver com alguém sabendo 100% do que você quer para a sua vida e sabendo 100% de quem você é, ao menor sinal de mentira, de traição, deixe claro quem você é e o que você espera. E se a pessoa não estiver disposta a corresponder a isso, tudo bem, é um direito que ela tem. Obrigado, foi um prazer conhecer você, boa sorte. Vai ser feliz. Lá não. Entende? Aí a gente volta para aquele vídeo das máscaras. A gente cria uma máscara para se proteger de sofrer e fica nessa superficialidade que só faz a gente sofrer mais. Bora mudar? Quando decidir estabelecer os limites, que tal se a partir de hoje você estabelecesse com base no que você quer para a sua vida e não no que você não quer? Não, você não vai sofrer. Não, você não vai se expor. Você vai conseguir filtrar melhor as relações que surgem no seu caminho, com base no que você quer. Seja para relacionamentos afetivos, sejam relacionamentos profissionais ou mesmo amizades. Descubra quem é você e seja essa pessoa para o mundo. E se não houver reciprocidade, recomece. Mas jamais desperdice a oportunidade de ser a pessoa que você veio ao mundo para ser, nem de negar os seus sentimentos. Se sentir vontade, não hesite. Diga: eu te amo. Eu sou o Alex Pedro e esse foi o Papo com o Amigo Canceriano. Te vejo na próxima.